Olá, Fala Defensor já está no ar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos do preso. Veja quem é o nosso convidado, o defensor público Leonardo Meneghetti, subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e também coordenador do Núcleo de Custódia. Aliás, eu queria começar o programa justamente sabendo, qual a diferença? A gente sempre fala do Núcleo do Sistema Penitenciário. O núcleo de custódia é mais recente? Como é que é esse funcionamento? É em paralelo com o núcleo do sistema penitenciário? Bem, o núcleo de custódia ele faz parte do núcleo do sistema penitenciário. E as atividades dele... É um subnúcleo? É, como se fosse uma espécie de subnúcleo dentro do próprio NUSPEN, tanto que eu sou subcoordenador do NUSPEN e fico encarregado dessa parte de cuidar da custódia. Então, no início de 2013, né, nós fomos sediados até em um outro imóvel para já ganhar esse caráter mais autônomo no tratamento das cadeias públicas, né, no caso das casas de custódia, onde o interno, né, onde o preso, em princípio, deveria ser um preso cautelar, ou seja, aquele preso que aguarda o seu julgamento. Uhum. Quer dizer, isso seria a casa de custódia. Sim. E o que acaba acontecendo? Por que em tese ele deveria ficar? Por que esse seu em tese? Isso aí vai na grande missão do núcleo de custódia, né? Das grandes missões, entre as várias, né? Exatamente o problema do desvio de execução. Nós temos, entre uma das problemáticas da custódia, exatamente o preso que é condenado, e uma demora muito grande para que ele seja colocado numa unidade prisional adequada à sua pena. Então, essa é uma das batalhas diárias do núcleo de custódia para exatamente buscar a efetivação dos direitos do preso. Uhum. Quer dizer, a casa de custódia acaba servindo como presídio, não é? O que nós já colocamos que é um desvio de execução inaceitável, né? O que acaba acontecendo é que a casa de custódia em si, por sua forma e sua estruturação, ela é um regime mais do que fechado. Ela tem uma estrutura de funcionamento que é pior que o próprio regime fechado em termos de rigor. Por quê? Talvez pela característica que tenha sido dada a ela, pela natureza dela. Não que justifique qualquer exceção aos direitos do preso, mas que a realidade tem se mostrado que dentro de uma rotina carcerária, a casa de custódia acaba sendo um local de maior privação de liberdade em termos de rigor no aguardo da decisão judicial. Mas assim, não se limita tão somente aos presos cautelares, né? Infelizmente, dentro do nosso sistema, se alguém eventualmente é recapturado, se alguém é preso, alguém que respondeu o processo solto, o processo inteiro, e é preso para início de cumprimento de pena, não interessando se esse recapturado ou esse novo preso para início de cumprimento de pena, se ele tem uma pena em regime semiaberto ou aberto, ele, em princípio, no Rio de Janeiro, ele é posto numa casa de custódia. Ou seja, ele já começa, se é um início de cumprimento de pena, ou ele já é posto no que nós chamamos de um desvio de execução logo no início. Já começa errado, né? Já começa errado, exatamente. Começa bastante errado e uma das batalhas do núcleo de custódia é exatamente tentar resolver esse problema para a colocação dos internos no local correto, né, para o seu cumprimento de pena e assim que os seus direitos sejam respeitados, né, porque dentro de uma situação de desvio dessa natureza, você está permitindo que o Estado acabe, de certa forma, cobrando uma conta maior do que a sentença permite, né? Colocando ele numa situação muito pior do que a sentença permitiria. Em termos de proporcionalidade, de proporção, a gente pode dizer que há mais presídios, há mais casas de custódia? Qual seria a relação ideal e qual é a real? É difícil te dizer. Nós temos aproximadamente, como casas de custódia, literalmente, né, especificamente, e que fazem esse uso, aproximadamente 14 unidades, salvo engano. Certo? Isso a gente está falando em termos de Estado do Rio? Estado do Rio de Janeiro. Certo? Em termos de Estado do Rio de Janeiro. Né, aproximadamente 14. É uma fração considerável da totalidade, que agora eu não me lembro de unidades prisionais, que, se não me engano,
devem ser mais de 30 unidades prisionais, mas eu não sei te dizer especificamente quantas são agora. Sim, mas a proporção ideal seria essa ou deveria... É muito difícil dizer qual é a proporção ideal. A proporção ideal da quantidade de prisões é exatamente a proporção em que todos cumpram suas penas ou sejam mantidos custodiados de forma digna em unidades prisionais que não estejam superlotadas. Se existe uma proporção ideal, essa é a proporção ideal. Não, eu quero dizer em relação a presídios e casas de custódia, o que deveria ter mais, entendeu? Porque eu fico pensando que talvez a casa de custódia, exatamente por ainda não ter sido situação definida, talvez até devesse ter mais, não sei, vocês que trabalham diretamente com isso. Talvez, assim, por esse ângulo, deveria se pensar muito seriamente, talvez, em ter mais unidades para o cumprimento de pena. Principalmente no nosso grande déficit, que é vagas no regime semiaberto. Que é o grande déficit histórico que se vem aos anos batalhando exatamente para a mudança desse quadro. Porque, sem dúvida nenhuma, se pararmos para ver a proporção de desvios de cumprimento de pena dentro das pessoas na casa de custódia, tem um percentual bastante alto e, se não me engano, deve beirar na casa dos 30% a 40% dos custodiados. Por que essa falta de vagas sistemática no regime semiaberto? Quais seriam as causas? É difícil dizer. É muito difícil dizer. Convenhamos que o regime semiaberto talvez seja um regime de grande confluência, tanto na progressão de regime quanto no início de cumprimento de pena. Mas, possivelmente, a grande problemática é a mesma problemática da falta de investimentos no sistema prisional. E, no final das contas, se você tem mais gente em regime semiaberto, mais deveria se aplicar em unidades dessa natureza. Bem, um caso recente aqui no país, que chamou a atenção de todo mundo, que foi a prisão dos mensaleiros envolvidos no escândalo do Mensalão. E assim que foram presos, né, os envolvidos, como o José Genuíno, o José Dirceu, eles deveriam ficar em regime semiaberto e, na verdade, eles ficaram em regime fechado, desde que foram presos, né? Aí, enfim, os advogados foram entrar com pedido para que isso fosse resolvido e tal. Mas isso é uma situação mais comum do que se imagina, porque no caso deles chamou atenção por serem muito conhecidos e tudo mais. Mas isso é o que acontece regularmente? Isso é o que acontece regularmente, né? E a questão temporal de solução disso deixa muito a desejar, né? Se a problemática fosse meramente de alguém que foi preso para início de cumprimento de pena de semiaberto, fosse colocado em um local de triagem e ali ficasse 3 dias, certo? O que já não estaria certo, mas a questão não são de meros 3 dias. Nós temos problemas de meses para conseguir que finalmente o apenado seja colocado no regime adequado, na unidade de regime adequado dele. Então, isso gera uma série de problemas. Nós já tivemos problemas, isso é useiro e vezeiro de acontecer, de que antes de ser posto no regime adequado, a pena acaba. Nossa, assim? Assim. E com penas longas, a gente está falando de penas curtas? Não, penas curtas e mesmo assim acontece. Você fala principalmente de penas curtas e, assim, obviamente, não falamos de penas de 10 anos, mas com certeza, em algumas penas curtas acontecem, de que ele pega, muitas vezes, um regime aberto inicial ou um regime semiaberto para uma pena de 1 ano e meio, 2 anos, e quando você vê, ele cumpre quase a integralidade ou a integralidade dentro de uma unidade de custódia. E as pessoas correm atrás disso depois? Quer dizer, para processar o Estado? Não. Uma das atividades que nós fazemos no núcleo é exatamente conversar sobre essas questões de desvio, mas é muito difícil, até porque a grande maioria carcerária são de pessoas extremamente carentes, muito difícil depois de elas chegarem e procurarem novamente pensando em questões indenizatórias e afins. É muito raro isso acontecer. É muito raro. Ainda que nós permanentemente conscientizamos todas elas falando de que eles estão numa situação de ilegalidade. Né? Aliás, falando ainda, já que a gente tocou no assunto dos mensaleiros, assim, quando o José Dirceu também foi preso, logo os advogados foram requerer que ele ficasse no presídio, porque ele foi para Brasília, então eles foram requerer que ele voltasse para São Paulo, onde ele trabalhava, onde a família mora. A lei prevê isso? Sim, o preso ele tem o direito de cumprir pena na proximidade de seus familiares.
Porque a pena, ainda que muito se queira esquecer disso, ela tem como principal função não somente a punitiva, mas a ressocializadora. E um dos instrumentos ressocializadores de maior monta é exatamente o apoio familiar. Isso não depende do juiz. Né? Isso depende de uma decisão do juiz para que se permita o cumprimento de pena em outro local da condenação, certo? Basta o juiz deferir, né? É garantido na lei de execuções penais esse direito de ter o apoio familiar, de ter essa facilidade, e não haveria uma razão para essa negativa. Né? De repente, eventualmente, num caso como dos mensaleiros, o impacto disso, em termos de ressocialização e afins, não é tão gritante, né? Porque é uma família que eventualmente tem condições, que poderia ir a Brasília, etc., etc., o que não tira o direito dele. Mas, assim, para a grande maioria da população carcerária, pode ser o ponto determinante de ressocialização. Pode ser o ponto determinante do sujeito nunca mais delinquir. Exatamente, é um sistema que, em princípio, tem que permitir que as pessoas tenham chances iguais de ressocialização. Ok. Bom, a gente vai para um breve intervalo, mas Fala Defensor volta num instantinho. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre direitos do preso. E nós comentávamos no bloco anterior, né, que muita gente acaba cumprindo, que teria direito ao regime semiaberto, acaba cumprindo boa parte da pena, né, em regime fechado, quando as penas são curtas, né? Isso acaba acontecendo muito mais do que se esperava, não é? Sim, com certeza. Então, e às vezes também, por entraves burocráticos, o preso, ele mesmo após receber a liberdade, ela acaba não sendo efetivada, não é isso que acontece também? Sim. Isso aí é uma das missões que nós temos, né, dentro do núcleo de custódia. Nós temos um departamento dentro do NUSPEN chamado Central de Prejuízos. Resumidamente, cada alvará de soltura ou ordem de juiz para que... Peraí, o que é prejuízo? O que é um prejuízo? Né? Prejuízo para a gente é lucro-prejuízo. Exatamente. Nesse caso é um pouco diferente. É um nome que acabou sendo dado e que, se eu te disser qual é a origem, mas é exatamente o que acontece. Porque agora fiquei curiosa, ele qual é a prejudica, porque no final das contas ele prejudica a efetivação de um alvará de soltura, assim como a efetivação de outros direitos do preso, como uma progressão ao regime semiaberto ou uma progressão ao regime aberto, né? Uma efetivação quanto a esses aspectos. Ou seja, cada vez que... Vamos pegar o alvará de soltura como exemplo, que é o mais clássico. Toda vez que o juiz manda expedir um alvará de soltura, certo? Esse alvará de soltura vai ser posto... vai ser colocado uma consulta a um sistema SARC-Polinter. Certo? O que é isso? O SARC-Polinter é um sistema que arquivaria todos os mandados de prisão existentes sobre alguma pessoa. É todas as notícias... arquivo da Polinter, é isso? Exatamente, uma espécie de arquivo da Polinter. Certo? Não existem outros arquivos que fazem a mesma coisa, mas a gente botar como exemplo o SARC-Polinter. O que acontece? Esse alvará de soltura, antes de ser cumprido, é o que ordinariamente nós chamamos ele sarqueado. Mandam esse alvará de soltura, pedem notícias se existe alguma coisa no SARC que atrapalha aquele alvará de soltura. O SARC, ele meramente informa se existe alguma coisa pendente com aquele nome lá do nosso assistido. Se existir qualquer coisa pendente... Como se fosse um nada consta aí. É uma espécie de nada consta. A problemática do SARC é o seguinte, o alvará de soltura é cumprido, mas não efetivado, quando ele dá a notícia. Dá a notícia que existe alguma coisa dele, seja um auto de prisão em flagrante por furto em 1999, né, por exemplo. Aí dá aquela notícia. Com aquela mera notícia, o alvará de soltura é cumprido, mas não efetivado. Exatamente isso. O oficial de justiça vai lá, cumpre o alvará de soltura do juiz, mas a liberdade não é efetivada porque, supostamente, existe uma pendência para efetivar o alvará de soltura. Mas aí consta que ele foi condenado, mas consta se ele cumpriu, se ele não cumpriu, referente ao outro crime, por exemplo. A grande problemática é esse. O SARC, notoriamente, assim, e por diversas vezes, ele está extremamente desatualizado. Você fala, é defasado. Defasado. Então, muitas vezes, as pessoas são impedidas de alcançar a liberdade, são impedidas de alcançar os seus direitos de execução,
por notícias equivocadas de prejuízo. Muitas vezes, aquela nota que tem ali é de uma pena que já foi cumprida. Ou simplesmente de algo que ele foi absolvido, mas que foi esquecido ali sem atualização. Daí entra o trabalho da nossa central de prejuízos e dos defensores da custódia, assim como também os defensores das varas criminais, que, tendo notícias desses prejuízos, tentamos correr o máximo possível para obter as informações que desmintam aquela notícia de prejuízo. Isso que eu queria saber, como é que se reverte isso? Através de muita pesquisa, algumas são extremamente simples. A nossa central de prejuízos, ela trabalha de uma forma incessante. Eles são os primeiros a saberem da ocorrência desses prejuízos. E a equipe trabalha incessantemente para fazer as pesquisas e conseguir as informações que mostrem que aquele prejuízo é falso. A equipe funciona dentro da custódia, dentro do núcleo de custódia. Do núcleo de custódia. Sim, é uma equipe apartada, autônoma e que trabalha em cima disso. Fora o trabalho Deve de todos ter os muito defensores. trabalho, hein? Tem Deve muito ter trabalho. muito Tem muito trabalho porque é bastante desatualizado e aproximadamente 50% dos prejuízos dados pelo SARC, desses prejuízos dados, 50% são falsos. 50%? 50%. É muito. Aproximadamente Metade. 50% são falsos. Assim, não poderiam ter impedido a liberdade. Quais os prejuízos mais comuns? O prejuízo mais comum dos equivocados é autos de prisão em flagrante sem serem atualizados. Só consta auto de prisão em flagrante e mais nada, certo? Um outro que é muito comum são mandados de prisão não recolhidos. Ou seja, o sujeito foi preso por um processo, daí foi absolvido. O juiz dá a ordem de recolhimento do mandado de prisão e fica lá. O sujeito, né, o nosso assistido chega, cumpre a pena dele toda, não deve mais nada, mandam recolher os mandados de prisão, mas no SARC não é atualizado e o mandado de prisão fica lá. São situações, e são tantas outras que acontecem que é até difícil. Assim, o SARC é informatizado agora? É um sistema de consulta via internet. Mas... É informatizado. E mesmo assim, porque teoricamente isso deveria ser... Mas a alimentação dele sofre um bocado sobre a questão de atualização. Né? Isso é uma das vias de prejuízo, que nós temos outras também que, por exemplo, dentro da própria unidade prisional, né, o servidor da unidade prisional que cuida da parte administrativa dos internos, ele mesmo, se tiver alguma notícia, muitas vezes ele mesmo dá a notícia de um prejuízo que impede a efetivação do alvará de soltura. Então, assim, existem vários ângulos e a grande problemática é exatamente verificar o que é falso nessa informação que prejudica o cumprimento do alvará de soltura ou efetivação e o que é verdadeiro. E existe informação, quer dizer, indo nessa linha, porque há a falsa por não estar atualizada. Mas existe a falsa, propositadamente falsa, como um desafeto? Eu não vi até hoje uma situação que eu possa dizer que foi de má fé. Essa ideia não, de ser de má fé. Eu nunca vi nenhuma que eu possa noticiar. Mas que, às vezes, por erros de lançamento, já aconteceram vários. Por erros de lançamento de números, lançamento de prejuízos no prontuário da pessoa errada. Isso já... todas essas hipóteses acontecem. As hipóteses são diversas. Assim. Imagino. São diversas. Assim, e é por isso que, assim, que o trabalho da defensoria junto ao sistema penitenciário é cada vez assim, mais útil e os presos hoje em dia exigem, né, sempre a presença do defensor. Né? Eles já sabem, né, que podem contar com Sim, até porque né? assim, é um verdadeiro trabalho de garimpagem para você conseguir constantemente, metodologicamente e de forma perpétua, levantar todas as situações de ilegalidade, resolver o problema das ilegalidades. Porque, por exemplo, no caso dos prejuízos, há prejuízos que você vai resolver em 10 minutos. Tem prejuízos que já demoramos 2, 3 meses para resolver. E o número de defensores para dar conta disso tudo é suficiente? Para o campo do ideal nunca é o suficiente, certo? As equipes, atualmente da custódia e no SPEM em geral, eles são excelentes. E trabalham muito. Exatamente, trabalham muito. Mas é óbvio que ainda tem os defensores das varas criminais que igualmente trabalham muito para resolver esses problemas. Mas, assim, nunca, em termos ideais, é difícil você ter a suficiência de defensores públicos atualmente. É bem difícil.
né? Seria ideal você ter um incremento de pessoal, né, para isso, mas assim, a defensoria tem emergências em várias áreas. Sim. Então, dividir as equipes em todas as necessidades acaba, da sociedade... como se dizia antigamente, puxa a roupa do santo, né, e despe, né, como é que é, cobre um santo despindo o outro. Né? A gente acaba... esse cobertor vai ser esticado com muita vontade de trabalhar e resolver o problema. Bem, a gente falou há pouco sobre a questão dos prejuízos e eu continuei com isso na cabeça porque a gente estava falando do trabalho da defensoria, né? Porque os prejuízos, de fato, prejudicam muita gente. Então, a defensoria tem um trabalho muito árduo para tentar reverter isso, com um setor específico até, para atuar nessa área. O judiciário também teria um papel importante? Na verdade, a grande responsabilidade sobre a situação de prejuízos é do judiciário. Competiria, em todos os casos, ao judiciário resolver esse problema. O juiz que expede o alvará de soltura, ele tem o dever de efetivar esse alvará de soltura. Então, resolver a situação do prejuízo, verificar se ele é verdadeiro ou falso e efetivar a liberdade. Né? Quer dizer, à medida que ele deu o alvará de soltura, ele não lavou as mãos ali? Não, ele não lavou as mãos. Até por força da resolução número 108 do CNJ, determina que compete a ele tomar todas as medidas necessárias para efetivar esse cumprimento, essa efetivação do alvará de soltura. Inclusive, essa resolução 108 do CNJ encontra até respaldo na consolidação de normas da Corregedoria da Justiça aqui do Rio de Janeiro. E nós observamos que, muitas vezes, essa consolidação de normas, ela não é efetivada. Isso chega ao conhecimento do juiz depois? O sistema deveria funcionar corretamente, ele saber automaticamente, imediatamente, sobre essa situação de prejuízo e já tomar as medidas necessárias para esclarecimento e, se o prejuízo for falso, para a efetivação da liberdade. Uhum. Então, assim, o próprio pessoal do SARC, quando nós conversamos com eles falam, mas, doutor, nós não prejudicamos nenhum alvará de soltura, nós só informamos ao juiz que existe a nota, que existe alguma informação. E, realmente, compete ao judiciário, então, tomar essas rédeas. Com certeza, vários juízes resolvem de ofício isso e não é problemático. Mas, muitas vezes, exige muita intervenção e, com isso, muita demanda de tempo para a solução do problema. Infelizmente, ainda não funciona a contento, né? Não. Quer dizer, e, pelo jeito, o núcleo de custódia realmente deve ter muito trabalho. E por aí, pela frente, né? Por enquanto e pela frente. Não, com certeza. E o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação do nosso convidado, o defensor público Leonardo Meneghetti, subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e também coordenador do Núcleo de Custódia, esse que a gente estava conversando aqui, dizendo que deve ter muito trabalho. E você que está em casa nos assistindo, querendo entrar em contato com a gente, é só acessar o nosso e-mail faladefensor@dpge.rj.gov.br. Mas você ainda pode conhecer o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, www.portaldepge.rj.gov.br. E na semana que vem, a gente se encontra aqui em mais um Fala Defensor. Até lá. Tchau, tchau.